Estima-se que durante a Segunda Guerra Mundial as forças aliadas despejaram 402 mil toneladas de bombas sobre a Itália. A Itália toda foi bombardeada, com exceção de um ponto. Trata-se da cidadezinha de San Giovanni Rotondo, onde vivia o Padre Pio. Toda vez que voltavam os pilotos da operação de bombardear, eles falavam: não tem como bombardear aquela cidade, porque aparece um monge na frente, o, os controles do avião não obedecem, é muito maluco. O comandante daquela missão, um americano, esbravejando, falou: eu vou lá e vou mostrar para vocês como é que faz. Foi lá, mas não conseguiu da mesma forma. Depois que acabou a guerra, muito tempo depois, então, esse comandante vai visitar esse mosteiro, né, esse monge. Chegando lá, o próprio Padre Pio olhou para ele e falou: pensou que ia jogar bomba na minha cabeça, não conseguiu, né? O que leva uma pessoa a reconhecer a pessoa sem conhecer? O Espírito Santo. Nós temos que estar cheios do Espírito Santo, como estava João Batista. João Batista, ele foi batizado por Jesus quando ainda estava no ventre da sua mãe, né? Maria, né, grávida, né, vai, no começo da gestação, vai visitar Isabel, e ali João Batista é batizado no Espírito Santo. Essa é a primeira visita. Agora, a segunda visita é que Jesus vai às margens do Rio Jordão, onde João Batista costumava pregar um batismo de conversão. O batismo de João era um batismo de conversão. E de longe, João viu Jesus e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas veja, apesar de ser primo, João Batista não conhecia Jesus, nunca tinha visto Jesus. Porque João Batista vivia no deserto e Jesus também vivia no escondimento, digamos assim, né? Porque não existe, a partir ali dos 12 anos de idade, não existe relato do que Jesus fez, né? Mas nesse momento onde Jesus chega às margens do Rio Jordão, ele já anuncia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus pede para João ser batizado. Jesus é batizado, e quando ele sai da água, então aparece, né? João vê uma pomba, né, que seria do Espírito Santo sobre ele, que esse era, digamos assim, a senha para que, porque Deus tocou no coração de João Batista, que o dia que ele visse uma pomba sobre um homem, esse seria o Filho, esse seria o Cristo. Então João viu. E todos ali ouviram uma voz grave que saiu de uma nuvem dizendo: este é o meu filho muito amado, escutai-o. O próprio pai chancelando, dizendo: esse é meu filho. João reconheceu pela ação do Espírito Santo, Deus chancelou a missão, e a partir de agora, então, ele sai em missão. A partir de agora ele vai passar pelos 40 dias no deserto, e depois ele vem em missão durante os 3 anos. Essa ação do Espírito Santo é que faz com que João Batista veja que eis o Cordeiro de Deus. Mas por que se fala do Cordeiro de Deus? Vamos tentar entender por que se fala do Cordeiro de Deus. Existem 5 tipos de animais que eram oferecidos que eram oferecidos como vítimas, né, no templo. 3 eram terrestres: o bezerro, a ovelha e a cabra. 2 alados, que era a rola e o pombo. Mas João aqui escolheu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O cordeiro era uma vítima imolada sobre o altar pela manhã e pela tarde. Todos os dias se oferecia pelo menos 2 vezes o cordeiro. Esse era uma tentativa de tirar o pecado do mundo, oferecendo sacrifícios a Deus Pai. E isso foi se perdurando por aproximadamente 4.000 anos, sem sucesso. Mas quando Jesus vem de longe, Jesus não vai falar, né, que eu dou a minha vida, ninguém me atira, eu a dou. Então Jesus aqui, ele se coloca como cordeiro, né, para se oferecer, para tirar os pecados do mundo, para religar novamente o gênero humano a Deus Pai, né? Interessante que João fala aqui: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não falou tirará, nem tirou, tira o pecado do mundo, porque ainda hoje Jesus continua tirando o pecado do mundo. E veja, o pecado aqui está no singular. Por que não fala tira os pecados do mundo?
Jesus veio para tirar o pecado original, né? Porque pelo pecado original, o pecado de Adão e Eva, todos nós fomos maculados, né? Então Jesus vem para tirar o pecado do mundo, o pecado de todo o gênero humano, né? E depois a gente vai ver, então, que ele se manifesta aqui, o Espírito Santo se manifesta aqui como uma pomba. Existem duas formas que o Espírito Santo se manifesta na Bíblia. Em forma de pomba, né, sobre Jesus, e em forma de línguas de fogo sobre os apóstolos. Jesus recebe, digamos assim, o Espírito Santo, mas ele já era cheio do Espírito Santo. Esse símbolo do Espírito Santo que vem sobre Jesus é da pomba, por quê? Porque mostra a mansidão, a docilidade, a humildade. Já para os apóstolos e para nós tem que ser como línguas de fogo, para que nós continuemos sempre no fervor da fé. No fervor da fé. É preciso que nós estejamos sempre batizados plenos do Espírito Santo, para reconhecer Jesus quando ele passa, porque ele passa pela nossa vida de várias formas e várias vezes durante o dia. Né? Como dizia Santo Agostinho, eu tenho medo do Jesus que passa e não volta mais. É preciso que nós estejamos cheios, repletos do Espírito Santo, que nós busquemos o Espírito Santo constantemente, estar cheio do Espírito Santo, para quê? Para reconhecer o Jesus que passa na nossa vida. Todos os dias ele passa na nossa vida. Deus te abençoe.